quero falar de um tema que eu acho que o primeiro sobre liderança, né? Um tópico só sobre um cargo que algumas igrejas, algumas congregações instituíram e que pela palavra não se adequa, não se encaixa. Vou dar um exemplo. Na carta de Apocalipse 2:2, capítulo 2, versículo 2, Paulo fala à igreja de Éfeso, né? Conheça as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova todos aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Então, sobre essa primeira liderança, eu vou falar sobre o apostolado. Paulo fala na carta de Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Deus e por Jesus Cristo, Pai. Então, ele não foi instituído ungido apóstolo, como é possível se ver se algumas congregações as pessoas ungindo pessoas como apóstolos de Cristo. Então, na carta de 1 Coríntios, Paulo fala o seguinte, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, Paulo, convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então, ele foi apóstolo pela vontade de Deus. Na carta de 2 Coríntios também, capítulo 1, Paulo fala assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então, nas três passagens, Gálatas, Timóteo, Coríntios, capítulo 1, Coríntios 1 e Coríntios 2, e outras cartas também, se você pegar Efésios, também vai ter também Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus aos santos. Então, todas as passagens, ele foi um apóstolo. Na carta de Gálatas 1, Paulo fala que ele foi um apóstolo, que ele foi ensinado por Cristo e ele não pediu orientação a pessoa nenhuma. Ele já partiu pregando o evangelho para as pessoas. Então, o próprio Cristo foi ensinando ele. Por que saber como uma pessoa é apóstolo ou não? Paulo fala o seguinte, na carta de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9, ele diz assim, porquanto a mim parece que Deus colocou nós, os apóstolos, em último lugar como condenados à morte, pois viemos a ser como um espetáculo para o mundo, tanto diante dos homens como diante dos seres humanos. Então os apóstolos, eles foram destinados a morrer. Paulo está dizendo aqui na própria palavra. Então, e tem alguns critérios também que são pré-requisitos para que a pessoa fosse considerada um apóstolo de Cristo. Paulo foi um apóstolo fora de tempo, mas ele fala nas cartas, que ele foi o que mais trabalhou. Contudo, a gente pode observar na carta de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando eles estavam debatendo sobre levantar um apóstolo, né, que foi a escolha do apóstolo Matias. Então, nessa carta de Atos, capítulo 1, eles falam que um dos critérios que eles estavam procurando para que escolhesse um apóstolo, fala no versículo 21. Ele fala assim, sendo assim, é preciso que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante o tempo em que o Senhor viveu entre nós. Então, para ser um apóstolo, essa pessoa tinha que conviver com Jesus naquele tempo. Então, a meditação na palavra é que para que uma pessoa seja apóstolo, ela tem que ter convivido com Cristo, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado entre nós ao céu. Paulo foi uma exceção, mas a escolha do apóstolo Matias, né, que eles estavam escolhendo, no versículo 23 de Atos, ele fala assim que tinham dois nomes, que era José, chamado Barsabás, e Matias, né? Então eles escolheram e a sorte caiu para cima de Matias. Contudo, todos eles viram o evangelho, o ministério de Cristo, do começo ao fim. Então, assim, para que hoje tivesse uma pessoa que fosse levantada como apóstolo, em teoria, ela teria que ter convivido com Cristo, que não é o caso. Então, o texto ele é bem claro, ele não tem interpretação, ele tipo é só ler, a clareza. O texto é bem simples e claro. E na carta de Coríntios, né, na carta de 1 Coríntios capítulo 4, Paulo fala que os apóstolos foram destinados à morte. Então você vê que hoje em dia os apóstolos que são levantados não passa nem um terço do que os apóstolos passaram naquele tempo. Então,
Como saber se é ou não? A própria palavra ela já nos declara de forma simples o que é ser um apóstolo. Então, lá na carta de Apocalipse 2:2, a igreja lá ela estava sendo advertida essas pessoas que estavam se levantando como apóstolos de Cristo e na verdade não são. Então, esse mais um ensinamento aqui para deixar mais claro para vocês que nos nossos tempos não existem apóstolos. Então, vamos procurar orientação. Na carta de Hebreus diz: se nós estamos sem orientação pela graça do qual foi chamado, então não sois considerados como os filhos, mas filhos bastardos. Posso até deixar o versículo aqui para ficar mais claro. Eu acho que é Hebreus 12 aqui, ó. É Hebreus 12:8, né? Mas se estáis sem orientação, do quais têm se tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Então, pessoal, vamos procurar orientação, leitura da palavra, para que a gente possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento.